Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula essencial para o ensino médio. E o tema de hoje é circunferência da geometria analítica. Esse tema está dividido em 3 partes. As aulas essenciais representam o mínimo necessário para você entender a matéria e terão pouca duração. Após ela, é importante que você intensifique seus estudos com mais exercícios. Então vamos começar. Aula essencial, Geometria Analítica, Circunferência, parte 1. Então, eu começo com a definição de circunferência, que é essa linha, só a linha preta. Não confunda circunferência com círculo. Círculo inclui o interior, os pontos interiores. Circunferência, definição, é o conjunto dos pontos do plano que estão a uma distância constante de um ponto fixo dado. A distância constante chama-se raio e é indicada por R, maiúsculo. E o ponto fixo é o centro, indicado por C. Vamos aos detalhes. O R aqui é maiúsculo porque o R minúsculo ele já é usado para representar reta, como você já estudou no início aí de geometria analítica. Então vamos lá. A figura que corresponde a essa definição é esta aqui. Então, a circunferência é só essa linha de preto aqui. O centro é o ponto fixo que foi dito na definição. E a distância constante é o raio aqui. Então, repare, todos os pontos que estão sobre a circunferência estão com a distância R, que é a distância fixa até o centro, que é outro ponto dado. Então, essa é a definição de circunferência. Muito bem, com essa definição, passando para a geometria analítica, acontece que essas linhas, no caso a circunferência, né? E a circunferência, os entes, né? A circunferência e o ponto, eles são representados por meio de números. Então aqui, a equação da circunferência, vamos ver como fica. São 2 os tipos de equações da circunferência de centro C, com coordenadas alfa e beta, e raio R. Então, na geometria analítica, nós passamos a representar, a ideia é representar o ente geométrico algebricamente, ou seja, por meio de uma equação. E aqui no caso da circunferência, nós destacamos 2 equações, a reduzida e a geral. A geral, ela é consequência da reduzida, nós já vamos ver. Agora, como foi obtida a reduzida? Vamos lá, esse gráfico aqui vai explicar isso. Repare que aqui eu coloquei essa letra grega, minúscula, lambda. Geralmente nos livros vocês vão ver a circunferência representada por lambda. Então, o centro tem coordenadas alfa e beta. Então, a abscissa é alfa e a ordenada é beta. É comum nos livros também, você vai ver no seu livro didático, o centro ser indicado por A e B minúsculos. Mas eu não fiz esse uso porque A e B também são usados para coeficientes de reta. Então, considere um ponto geral do círculo aqui, ó, da circunferência. Muitas das vezes a gente fala círculo, mas o contexto aqui é circunferência. Esse ponto tem coordenadas x, y, aqui está. Então, pegando um ponto geral, repare o que acontece aqui. Esse triângulo formado aqui é um triângulo retângulo, porque essas linhas aqui, elas são paralelas a x, ao eixo x, e paralelas ao eixo y. Logo, é claro que por serem perpendiculares, essa perpendicularidade passa para cá também. Então, nós temos um triângulo retângulo ali. E qual é o teorema mais famoso do triângulo retângulo? Não é o teorema de Pitágoras?
Então, a equação reduzida, ela sai do teorema de Pitágoras, porque aqui, ó, essa distância de alfa até x, nada mais é que x menos alfa. E a distância de beta até y é y menos beta. É a diferença das coordenadas, não é? Então, logo, esse cateto aqui é x menos alfa, esse horizontal, e esse cateto aqui vertical é y menos beta. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o r, que é constante, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Daí a equação reduzida tem esse aspecto. É graças ao teorema de Pitágoras. Pronto, aí está a equação da circunferência. É isso. Pois bem, como foi obtida a equação geral? A equação geral é obtida simplesmente desenvolvendo esses quadrados, lembrando desse resultado aqui, ó, que agora eu faço aparecer. Primeiro, lembre-se desse aqui. O quadrado da soma vai ser muito usado aqui na equação da circunferência. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2ab, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. E quando aqui for menos, a única coisa diferente é que aqui fica menos. Lembrou disso? É importante que você fixe esse resultado, né? Escreva, é uma maneira de fixar bem, é escrever. Muito bem. E após o desenvolvimento de cada quadrado, o que se fez aqui foi juntar os termos com as variáveis x e y de mesmo grau, aproximando um do outro. Aqui você vai ter um x ao quadrado e aqui vai ter um y ao quadrado. Então, aproximou-se um ao outro. Aqui você vai ter um menos 2 alfa x. Aqui está. É o termo do primeiro grau. E aqui você vai ter um menos 2 beta y. Termo do primeiro grau. Agora, alfa ao quadrado, beta ao quadrado e esse r ao quadrado que veio para cá, no outro membro, vai ser uma constante. Isso aqui é uma constante. Essa parte aqui é uma constante, porque alfa, beta e r são valores conhecidos. Tá certo? Vamos então agora aplicar esses resultados nos exercícios, para vocês verem como esse tema vai fluir aqui. Vamos agora aos exercícios. Eu vou começar ali com a letra A, certo? Então vejamos aqui. Eu vou começar ele aqui, ó. Determine as equações reduzida e geral da circunferência de centro 3 menos 1 e raio R. Já vou registrar aqui o centro 3 menos 1 e raio igual a 2. Raio R igual a 2. Já fica registrado. Muito bem. E lembre-se, para se obter a equação da circunferência, você precisa só de 2 elementos, o centro e o raio. E é o que temos. Após isso, represente-a. Então, vamos fazer uma representação, porque é importante que você tenha ideia de como fica o gráfico da circunferência, como, por exemplo, de centro 3 menos 1 e raio 2, né? Para não ficar com a visão só da equação, né? Então, vamos lá. Equação reduzida. Equação reduzida é fácil. Esse aqui é alfa e esse é beta, está bem? Então, x menos alfa ao quadrado mais y menos beta. Mas espera aí, o beta já é menos, então fica mais. Igual a r ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Já pode colocar aqui, para não escrever tudo de novo, né? Tá aí a reduzida, já está resolvida, está bem? Essa é a equação reduzida. Então, aqui já está feito. Agora, como obter a geral? A geral, você vai desenvolver esse quadrado. Vamos lá? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 3 dá 6x, mais o quadrado do 3, que é 9, mais, que é esse aqui, quadrado do y, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2y, mais o quadrado de 1, que é 1. E o 4 já pode vir para cá, para outro membro, para poder igualar zero aqui.
E agora nós vamos reduzir o que for possível. Lembrando, os de segundo grau, escreve aqui na frente primeiro. Os de primeiro grau seguindo os termos, né? E agora as constantes aqui que nós vamos reduzir, ó. 9 positivo mais 1 menos 4. Isso aqui dá o quê? Isso dá 6, né? Tá aqui a equação geral. Tá entendido? Essa é a equação geral e está resolvida a letra A. Só falta agora o quê? Falta agora a representação. Tá bem? Então vamos à representação. Representação desta circunferência aí. Então, vamos colocar aqui o sistema de coordenadas, x e y, né? Primeira coisa, o que você vai fazer? Marcar o centro, 3 menos 1. Digamos que o 3 é por aqui. Se o 3 for aqui, né? O menos 1 é com essa medida. Então, aqui é o centro. Já está marcado. Muito bem. Agora, a dica que eu vou te passar é a seguinte. Você vai olhar para a medida do raio, que é 2. Vai colocar essa distância 2 a partir do centro, medindo 2 unidades na vertical para cima, 2 unidades na vertical para baixo, 2 unidades para a direita e 2 para a esquerda. Aqui, com certeza, você tem 4 pontos por onde a circunferência passa. E aí você pode até determiná-los, tá? Se quiser. Isso é bom para confirmar. Se ele andou 2 para cá, na horizontal à esquerda, o centro estava no 3. Então, tirou 2, deu 1. Se ele andou... se ele se mexeu aqui, esse ponto, ele está afastado 2 unidades para a direita do C. Então, aqui é 5, certo? Agora, vamos ver no sentido vertical. O centro está na posição menos 1. Se ele desceu 2 unidades, ele foi para menos 3. Se ele subiu, ele foi para 1. Ele estava em menos 1, ele andou 1 aqui, mais 1, 2. Portanto, onde está a circunferência? A circunferência está aqui. É só a mão livre você fazer uma curva que passa por esses 4 pontos aqui. Tá bem? Aí está o gráfico. É importante fazer, ao menos essa vez aí, para que você tenha ideia do que acontece. Então, a letra A está resolvida aqui. Está bem? Vamos à letra B? Vamos à letra B aqui. Encontre o centro e o raio das circunferências dadas por suas equações abaixo. Então, no mínimo, isso você tem que saber fazer. Não só montar a equação reduzida e a equação geral, mas também o contrário. Dadas as equações, obter o centro e o raio, que são os 2 elementos importantes dela. Então, vamos ao 1 aqui. A primeira equação. Para poder conseguir o centro e o raio, você tem que ter em mente essa equação aqui geral desenvolvida, porque aqui ela está na forma geral. Então, já vai assim, ó. É só você comparar aqui. Quem multiplica o x na geral não é menos 2α? Então, você vai começar a fazer essa conta aqui, ó. Menos 2α, quem está multiplicando o x aqui é o menos 4, né? Então, menos 4. Portanto, é só dividir por menos 2, ó. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. E a outra coordenada do centro é o menos 2 beta, não é isso? Que multiplica o y. Aqui quem está multiplicando no exemplo é menos 8. Então, divide por menos 2, você tem menos 8 por menos 2 dá 4. O que acabamos de obter? O centro. É só dividir por menos 2. Esses coeficientes de x e de y aqui. Eles dão as coordenadas do centro, porque nós acabamos de comparar com a equação geral aqui. E, finalmente, para achar o raio, você tem que ter em mente também essa expressão. Em breve você acaba memorizando isso aqui, né? Basta fazer uns 3, 4 exercícios que você já vai escrever isso aqui umas 4 vezes e já vai memorizar. É assim que é feito. E aí é o seguinte, isso aqui é o resultado de uma conta,
porque todas são constantes, alfa, beta e R. São constantes. E aí você olha aqui, na equação dada. Quem é a constante aqui? É o 16. É a constante porque não é acompanhada de nenhuma variável. Então, você vai igualar isso à constante. Essa expressão, alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos R ao quadrado. Aí, quem é alfa e beta? Aqui estão, você acabou de encontrar. Então, substitui. 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, menos R ao quadrado. Igual a 16. Daqui vai sair o R. Então, vamos lá. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 com 4 dá 20. Então, ficou assim. 20 menos R2. Pode falar R2 aqui. Claro que é ao quadrado. Igual a 16. Então, vamos lá. Esse sinal de menos é do R aqui. Então, 20 vem para cá. 16 menos 20. O que você achou? R2 igual a menos 4. Se os dois são menos, você está acostumado a multiplicar por menos 1, né? Muito bem. Ou troca o sinal dos dois lados também, que é o mesmo efeito. Se R ao quadrado é 4, é porque o R é raiz de 4, que é 2, tá? Aqui não é mais ou menos 2, não. Porque o R é a medida do raio, tá certo? O R é a medida do raio, então é uma medida positiva. Encerramos o exercício? Encerramos. O que ele pediu? Ele pediu o centro e o raio. Tá aí. E aí, o que nós poderíamos fazer se fosse representar aqui? Mesma coisa. Você marca o ponto 2, 4 no sistema de coordenadas e o raio é 2. Então, a partir do 2, você vai 2 para cima, 2 para baixo. Ou melhor, 2 para a direita, 2 para a esquerda, a partir do 2. O 4, que é o Y, você vai 2 para cima e 2 para baixo. E aí você determina os 4 pontos e pode desenhar o círculo. Vamos agora à equação 2 aqui, certo? Então, nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6y igual a 0. Vamos ver aqui. De novo, menos 2α igual ao número que multiplica o x. O x aparece aqui de primeiro grau? Não, então é 0. Bom, 0 dividido por menos 2 é 0. Menos 2 beta é igual ao quê? Menos 2 beta é o número que multiplica o y, que é 6. Então, beta é o quê? 6 dividido por menos 2 é menos 3. Portanto, o centro é 0 menos 3. Tá certo? Aqui é do outro. E agora vem aquela expressão da constante, alfa ao quadrado, beta ao quadrado, menos r ao quadrado, igual ao número que é a constante da equação. Como ele não aparece, é porque ele vale 0. Agora vamos substituir 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, e pode indicar assim, menos r ao quadrado, igual a 0. Esse aqui dá para conseguirmos aqui a resposta bem rápida, olha. Menos r ao quadrado, que aqui deu 0. Aqui também. Aqui vai ser 9. Esse 9 passa para o outro lado, menos 9. De novo, r ao quadrado, os dois são menos, 2 ficam mais. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí está a questão feita. Então, temos aqui o raio e o centro. Foi o que o exercício pediu, certo? Muito bem, aqui fechou essa questão B. Vamos a C. Vamos a C aqui. A C está pedindo assim, verifique se a equação representa uma circunferência. Então, nesse ponto aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando você olha lá para a equação geral, olha a equação geral aqui em cima. A equação geral, você percebe que o número que multiplica o x ao quadrado e o y ao quadrado são iguais a 1. E se eles forem outro número, também pode. Podia ser 5 aqui e 5 aqui. O importante é que eles sejam iguais. É uma condição. Os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado têm que ser iguais. E outra, a equação não tem o termo xy. Não tem esse termo x vezes y.
a equação da circunferência. Então, essa é uma das características aí que você deve ficar atento. Se na equação do segundo grau, aqui, aparecer o termo xy, você já pode dizer, essa equação não representa a circunferência. Então, o que está faltando aqui? Ora, a equação não tem o termo xy, então parece que é de circunferência, essa aqui, né? Parece que é de circunferência. E os coeficientes de x² e y² são iguais. Então, o jeito é fazer o seguinte. Imagine que isso seja circunferência. Isso quer dizer o quê? Que você vai tratar como se fosse circunferência, ou seja, você vai em busca do centro e do raio. Vamos ver o que vai acontecer? Esse é o procedimento, está bem? Já passou pelo teste aqui, dos números que multiplicam os quadrados serem iguais e não tem o xy, já passou pelo teste. Agora só falta ver se existe um raio. Qual seria o pretenso centro? Menos 2α igual a menos 4 e menos 2β igual a 2, certo? Aqui nós vamos achar o alfa, menos 4 dividido por menos 2 e 2 dividido por menos 2, que é menos 1. Então, o pretenso centro, eu estou falando pretenso porque essa equação pode não ser de circunferência. É 2 menos 1. Agora, aquela expressão auxiliar aqui para achar o raio. Vamos ver o que vai acontecer. Essa aqui é a constante. Como que é a constante aqui? 9. Substitui 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e r ao quadrado. Agora vamos fazer as contas. Aqui dá 2, isso aqui dá mais 1, hein? Aqui dá 4, perdão. 4 mais 1, 5. Ficou assim, ó. Menos R2 igual a 9, tira 5, certo? Menos R2 igual a 4 positivo. Agora você tem que mudar o sinal dos dois lados, não tem? Ficou assim, ó. R ao quadrado igual a menos 4. E aí não vem a raiz quadrada? Você vai ficar com isso aqui. Existe raiz quadrada de menos 4? Não existe. Não existe. Não existe a raiz quadrada de menos 4. Então, o que você vai dizer? Você vai dizer que não é circunferência. Então, é isso aí que pode acontecer. Tá certo? Não é circunferência. Essa equação aqui do exercício não representa uma circunferência. Porque no momento em que foi achar o raio, deu a raiz quadrada de um negativo que não existe. Combinado? É isso. Vamos seguir para completar o exercício. Agora a questão D é uma questão bem simples. Eu acho que você já sabe fazer. Verifique se o ponto pertence ou não à circunferência de equação. Será que pertence à circunferência? Qualquer ponto que você queira testar numa equação, basta substituir ele na equação. Não importa a cara da equação, se é do primeiro, do terceiro, do quinto, do segundo grau. Você quer saber se o ponto pertence. Então, o cálculo é só esse, olha. Isso aqui é o x que você vai testar e esse é o y. 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 5, o x não é 5, menos 8 vezes menos 2, o y não é menos 2, aqui 5 menos 2, e mais 16. Tá certo? Tá bom? Nós estamos na letra D. Agora faz a conta. E falta botar o igual a zero aqui. Pode pôr igual a zero. Se der zero, ele pertence. Esse ponto Q pertence. Tá certo? Então, vamos fazer a conta. 25, aqui é 4, aqui é menos 20, esse aqui é mais 16 e mais 16. Pode pôr igual a zero. Se for mentira, a gente coloca um falso aqui. Vamos fazer continha. 25 mais 4, 29 menos 29, e 9 com 32 dá o quê? 41, né? 41 é igual a zero? Não, é falso. É falso. Qual é a conclusão? A conclusão é que o Q, 5 menos 2, não pertence, não está. Você pode usar não pertence ou não está na circunferência.
Combinado? É essa a resposta aqui, da letra D. É esse aí o exercício, tudo bem? Então vamos lá, na letra E, para finalizar. Dê a equação geral da circunferência de diâmetro AB. Esse é um exercício muito especial, um exercício interessante, exercício importante, né? E ele é um pouco diferente dos outros, porque você precisa de uma construção aqui, ó. Dê a equação geral da circunferência de diâmetro AB, sabendo que A é menos 3,4 e B é 5,0. Portanto, olha o que você tem que fazer aqui, partir para o desenho, ó. Tá aqui a circunferência. E aí, o que é um diâmetro? Você pode definir o diâmetro assim, ó. Diâmetro é a maior corda que cabe na circunferência aqui. Corda é uma linha reta, um segmento. Então, eu posso dizer que aqui é o A e aqui é o B, está bem? A maior corda que cabe ali. Agora, o detalhe é o seguinte. O diâmetro, ele passa exatamente pelo centro. Certo? Nas noções de geometria que você já teve aí. Então, e o centro é o ponto médio, é o ponto que está no meio, no diâmetro. Logo, essa medida é igual a essa. E sabe quem ela é? É o raio. É exatamente o raio. Não é? Então, lembre-se, se o exercício é dê a equação geral da circunferência, significa que nós temos que achar dois elementos. Quais são? O centro e o raio. Exatamente. O centro e o raio. Então, o que a gente percebe? O centro é ponto médio de qualquer diâmetro que você desenhar na figura. E como é que acha o ponto médio? Vamos botar aqui, C ponto médio, vou registrar, de AB. É assim que se escreve, ó, segmento AB, com aquele tracinho ali em cima. Tá? Então, vamos lá. Como é que acha ponto médio? Ora, o ponto médio é assim, ó. Eu vou até indicar dessa forma, para ficar bem explicado. Quem é o x do A? O x do A é menos 3. E o x do B? 5. É a média aritmética. A média aritmética do x. Né? As coordenadas com a média aritmética do y. Tá certo? Eu vou colocar aqui os números que vão dar. 4 e 0 aqui, ó. Menos 3 mais 5 é 2. Por 2 dá 1. 4 mais 0, 4 por 2 dá 2. Esse é o centro. O centro é 1, 2. Tá bom? E agora, quem é o raio? Olha para a figura. O raio você pode enxergar como a distância de C até B ou como a distância de C até A. Eu vou escolher a distância de C até A. Mas como é que acha essa distância, professor? Aquela primeira fórmula, a primeira fórmula da geometria analítica que aparece no curso nesse curso de geometria analítica. A primeira fórmula, né? Você tem que olhar quem é o centro aqui. Eu vou trazer ele para cá, para a figura. Ah, o centro é 1, 2, né? E o A, quem é? Eu vou trazer o A para cá, né? O A é menos 3, 4. Eu vou trazer ele para cá. Menos 3, 4. E o centro é quem? O centro é 1, 2. Então, qual é a fórmula da distância? Você tem que fazer... Você pode olhar do C para A ou do A para C. Eu vou olhar do C para A. Você tem que fazer assim, ó. O x do C menos o x do A. Então, vai ficar mais 3 ao quadrado. O y do C menos o y do A ao quadrado. Né? A diferença do x ao quadrado é a diferença dos y ao quadrado. Então, vamos lá. Continuando esse cálculo, é o R, né? Vamos ver o que vai dar isso. 1 mais 3, 4 ao quadrado, 16. Mais 2 tira 4, menos 2 ao quadrado, dá 4. Então, esse raio deu raiz de 20. Pode deixar na raiz aí. Nossa, finalmente. Finalmente, então, temos o centro e o raio. Com o centro e o raio, nós vamos achar o quê? A equação da circunferência, finalmente. E aí você começa como? Você começa colocando o quê? Você começa construindo a equação reduzida. Vamos lembrar ali como é que é? Montar esse aqui, ó. Tem que montar esse aqui. E depois da reduzida, você passa desenvolvendo para dar a geral. Então, vamos lá. Equação reduzida. A equação reduzida é
x menos alfa ao quadrado é o centro, x menos 1 ao quadrado, mais y menos beta, o beta é 2 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Pronto, aqui já é a equação. Se pedisse a reduzida, já estava terminado. Vamos lá. Como é que faz isso? Quando você tem uma raiz quadrada de um número positivo, que é o 20, elevado ao quadrado, vai dar o próprio 20. E aqui nós vamos fazer quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2x, né? Mais o 1 ao quadrado. Aqui, de novo, quadrado do y, 2 vezes y vezes 2 dá 4y, mais 2 ao quadrado, que é 4. E aqui deu 20, né? E, finalmente, temos a resposta aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, juntando os dois aqui. Depois vem o menos 2x e o menos 4y. E, finalmente, aqui, o valor constante. Olha, vamos somar aqui mais 1 com mais 4 dá mais 5. O 20 vai para lá, menos 20. Então, dá menos 15 igual a zero. Está bem? Essa aqui é a resposta do exercício letra E. Então, terminamos, ficamos por aqui e convido você a reforçar esse assunto fazendo exercícios do seu livro didático ou da lista que você recebe na escola. Lembre-se, estude sempre para fazer suas próprias descobertas. Abraço e até breve.